Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celton. Então, para mais uma aula de Física, Física 1, aula 15, Dinâmica no Movimento Circular. Essa aula aqui eu estava em dúvida se eu pulava ela, se eu passava para vocês, porque ela engloba vários tipos de exercício e boa parte deles é bem raro cair em provas como o do Enem, né? Cai mais em provas como FUVEST, Unicamp. Como o nosso foco maior é Enem, então, né, às vezes a gente não ia atingir muito bem, certo? Mas o Enem cada vez mais está conteudista, né? E tem um tipo de questão que aparece sim no Enem. Eu vou trazer ela aqui. Também vou trazer as outras questões que podem cair, às vezes pode cair sim no Enem. Que já que deve ter caído umas duas, três vezes outras questões em todos os Enems. Caiu pouco, mas caiu, né? E nos outros vestibulares, eu não sei como vai ser o FMS, a UEMS esse ano, ou a FGD de Dourados, né? Federal de Dourados, que pode aparecer esse exercício também, certo? Então, mas durante a explicação do conteúdo eu vou falar o que você tem que dar um foco maior para o Enem e o que você tem que dar um foco maior para outros vestibulares, certo? Porque a física é muito grande, né? Então a gente tem que saber praticamente tudo, né? Não tem como falar que sabe tudo da física, mas a gente tem que dar um foco maior nos conteúdos que caem mais, né? Mas mesmo assim é importante saber isso aqui, pelo menos para se cair um exercício na nossa mão, a gente saber desenvolver ele e ter grande chance de acerto, beleza? Vamos lá. Então, é que é a dinâmica no movimento circular, é o conteúdo. Então, para entrar em dinâmica do movimento circular, é a coisa mais importante desse conteúdo, chama aceleração centrípeta, e que vai derivar a força centrípeta. Mas antes da gente falar da força centrípeta, vamos ver qual que é a diferença da tangencial e da centrípeta, né? Aceleração tangencial e centrípeta. Esse slide aqui eu trouxe em umas 8 aulas anteriores, quando a gente entrou em movimento circular para explicar, e eu vou trazer ele de novo aqui, porque ele é bem bacana para entender. A aceleração tangencial ou escalar atua no módulo da velocidade. Então a gente tem aqui um movimento circular, vamos dizer que tem uma bolinha rodando, fazendo um movimento em círculo, e a bolinha está a 10 metros por segundo. Se você acelera a bolinha e ela passa a ser 20 metros por segundo, ela então sofreu uma aceleração tangencial. A aceleração tangencial está atuando. E o que a aceleração centrípeta faz? Ela atua na direção e no sentido do movimento. Então, o que faz a bolinha ficar tendo curva, o que faz a bolinha não ficar seguindo em linha reta e sim sofrendo esse desvio de rota é a aceleração centrípeta, que é a aceleração que atua na direção e no sentido do movimento. Então ela altera a direção e o sentido do movimento. É o componente que produz a curva. E outra coisa, ela sempre está apontada para o centro da curva. Então a gente tem a aceleração centrípeta em azul aqui apontando para o centro e a tangencial que vai variar o módulo apontando aqui para tangente, já fala tangencial, é tangente ao movimento, e a centrípeta está apontando para o centro. O próprio nome já lembra, centrípeta de centro. Então aponta para o centro. Uma coisa importante aqui, pessoal, é que a aceleração centrípeta vai ser a resultante das forças do movimento. A gente vai ver vários tipos de aceleração centrípeta, vários tipos de exercício que traz aceleração centrípeta. A gente vai ver que é sempre a resultante dessas forças, sempre a soma da peso, sempre a soma do vetor peso com outro vetor. Então a gente vai ver isso mais para frente. Então a aceleração centrípeta é a resultante, é o que faz o movimento ficar fazendo essa curva, correto? E uma coisa interessante é que a aceleração centrípeta você se calcula assim, ó, v ao quadrado sobre r. A aceleração centrípeta é igual a v de velocidade escalar. Então 10 metros por segundo, a bolinha está rodando a 10 metros por segundo, então você vai colocar 10 metros aqui elevado ao quadrado. R é o raio da curva, o raio da trajetória. Então R de raio. Essa fórmula aqui vocês têm que gravar, porque praticamente todos os exercícios desse conteúdo vai utilizar essa fórmula, beleza, pessoal? Então a força centrípeta, se a aceleração é v ao quadrado sobre r, a força é mv quadrado sobre r, né? Lembra que força é igual a aceleração vezes massa. A gente tem aceleração, falta multiplicar pela massa, e a gente chega na força. Então v ao quadrado sobre r, que é a aceleração centrípeta, vezes massa, é igual a força centrípeta. Então a força centrípeta é mv quadrado sobre r, ou m vezes a aceleração centrípeta, que é a mesma coisa, certo? Então essas duas formas aqui a gente tem que saber, né? Isso aqui em especial a aceleração, porque a segunda você já deduz pela fórmula da força, né? Então a aceleração centrípeta tem que lembrar que é v ao quadrado sobre r. Velocidade ao quadrado, velocidade escalar ao quadrado sobre raio. Então vamos começar aqui, pessoal.
Esse conteúdo aqui, essa parte, esse tipo de exercício, ele vai cair nos vestibulares um pouco mais tradicionais, um pouco mais conteudistas. Eu não sei se pode cobrar, é porque ninguém sabe o que vai cair, né? Mas normalmente ele aparece mais em vestibulares sobre Unicamp, como Unicamp, Unesp, FUVEST, né? E o que a gente vai precisar é Mackenzie. Então o que a gente vai precisar saber aqui? A gente tem um pêndulo. O que é o pêndulo? Você tem um fio ligado num peso, a ponta do fio tem um peso, e esse peso fica indo para um lado para o outro. Sabe aquele negócio de, vou te hipnotizar, e aí tem uma bolinha indo para um lado para o outro, preso num fio? Tipo isso é um pêndulo, ou aqueles relógios de pêndulo, certo? Isso é um pêndulo. Então a gente tem um pêndulo aqui que vai ficar indo para um lado para o outro. E aí, normalmente o exercício ele vai perguntar a tração do fio. Como que você vai calcular a tração do fio? Você tem que lembrar que a bola tem um peso, que é o m vezes g, massa vezes gravidade, que vai apontar para o centro da Terra, apontar em direção à gravidade. Nós temos e desse peso você deriva duas forças. Você deriva duas forças, a força no eixo x e a força no eixo y. A força no eixo y e a força no eixo x. Então, para você calcular o peso nessa direção, a gente tem um peso aqui, só que a gente pode derivar para essa direção e para essa direção. Mesma coisa daquele movimento, daquele lançamento oblíquo, lembra que a gente falava da velocidade no eixo x e a velocidade no eixo y? A gente também vai fazer assim, o peso nessa vertente e o peso nessa vertente. Isso aqui, esse mg vezes cosseno, vai ser, por ele estar o oposto do t, ele está mg vezes cosseno, é o que puxa para baixo. O t, a tração, é a reação da ação. A ação do peso tem a reação da tração. Lembra que eu falei que a reação e a tração têm o mesmo valor? Então a tração vai ser também mg vezes cosseno. Então tração é mg vezes cosseno. E esse mg vezes seno, nós vamos... Deixa eu ver. A gente não vai utilizar. Só se o exercício der isso aqui, der esse mg vezes seno e pedir para a gente calcular outra coisa. Mas se ele for pedir tração e ele não der esse mg vezes seno, a gente nem vai precisar usar. Mas o exercício traz isso aqui, a gente vai usar. Mas lembra, isso aqui é mg. Se esse aqui é mg vezes cosseno, a outra derivação do peso vai ser mg vezes seno. Então tem que gravar esse mg vezes cosseno aqui, certo? Que é o mesmo valor da tração do fio. Beleza? A gente tem um ângulo aqui. E esse ângulo aqui que é o que só vai usar o seno e o cosseno. Então, a tração é a mesma coisa que mg, que é o peso, vezes o cosseno do ângulo. Certo? Vai ter exercício que vai pedir essa tração. Então, a gente tem que gravar isso. Beleza? Esse conteúdo aqui já é mais fácil de cair nos vestibulares aqui. Já é mais fácil de cair no Enem também. Porque aí já entra exercícios como relacionado ao cotidiano, uma depressão, uma lombada, certo? E o que nós precisamos saber aqui? Lembra que a força centrípeta é uma resultante, é a soma de outras forças? Lembra que força é um vetor. Então, você falar uma soma de um vetor, não quer dizer que você somou um vetor mais o outro. O vetor ele tem sentido também, ele tem direção, ele tem sentido. Então, se você pegar um vetor e outro vetor e falar a soma desses vetores, não é pegar um vale 10, outro vale 15, não é pegar 10 mais 15 igual a 25. Não, você tem que ver as direções. Se eles estiverem nas mesmas direções, no mesmo sentido, você pode fazer isso. Se eles estiverem em sentidos opostos, você vai fazer um subtraindo o outro. Mesmo que chama soma, só que se eles estiverem em sentidos opostos, você vai fazer uma subtração para fazer a soma desses vetores, entendeu? Então, a soma das forças, as forças centrípeta é um resultante das forças. Então, a gente tem que lembrar disso. A força centrípeta tem que lembrar que ela aponta sempre para o centro da curva. Então, a gente tem uma depressão aqui. O carro entrou numa baixada aqui. A força centrípeta vai apontar para o centro da curva. Então a gente tem a curva aqui. Onde que é o centro dela? É aqui, ó. Onde tá mostrando o raio aqui da curva, tá vendo? Então o centro é aqui. Então a força centrípeta vai ser como se fosse esse verde aqui. Se a gente representasse a força centrípeta aqui, essa seta verde aqui poderia ser a força centrípeta. Mas no desenho aqui ele não representou ela. Porque aponta para o centro da curva. O que é a força centrípeta? É a normal. Por que a normal é positiva? Porque ela está em direção, está no mesmo sentido da força centrípeta, aponta para o centro da curva. Menos P. P está apontando para fora da curva, por isso que é N menos P. N
positivo, porque N está apontando para o centro da curva, menos P, porque o P está apontando para fora da curva. O que é o P? É o peso. Está puxando para baixo. Só que a gente está numa baixada, então está apontando para fora da curva. Então a centrípeta, que é uma resultante de forças, é uma força que puxa são a soma das forças que puxa para o centro, menos subtraído as forças que puxam para fora. Ou seja, o N, a normal, que é a ação do chão no carro, empurra o carro para o centro da curva, que faz o carro ele sofrer essa curva, e o peso vai atuar contra, por isso que o peso aqui é negativo. Então a força centrípeta, a força que aponta para o centro da curva, é o N, que está apontando para o centro da curva, menos o P, que está apontando para o sentido oposto, por isso que é menos, por isso que você vai usar negativo. Então a gente pode, então tem que gravar isso aqui. Pessoal, aqui não precisa nem gravar, para falar a verdade. Se você entendeu como funciona essa imagem, esse que eu estou mostrando aqui, como funciona uma depressão, uma lombada, na hora da prova vai falar assim, uma depressão, você vai pegar e vai desenhar e vai falar assim, se isso aqui está apontando para o centro, isso aqui tem que ser positivo, se isso aqui está apontando para fora, isso aqui tem que ser negativo. Então a centrípeta vai ser esse que está positivo menos esse que está negativo, certo? Porque gravar a física para o vestibular tem mais de 100 fórmulas, certo? Então é importante a gente entender para na hora do vestibular a gente conseguir deduzir ela e conseguir fazer a questão. Tipo assim, eu na hora do vestibular não lembrava dessas fórmulas. Só que no meu vestibular teve uma questão dessa, eu acertei porque eu entendi o desenho, eu falei assim, vou desenhar, vamos ver qual é menos qual. Eu falei, o normal aponta para o centro da curva, então ele tem que ser positivo. O peso está apontando para fora, então o peso é negativo. Então a centrípeta vai ser a normal menos o peso, certo? Já na lombada é o oposto. A gente tem aqui uma curva também, a centrípeta sempre aponta para o centro da curva. E quem está apontando para o centro da curva aqui é o peso. Então se o peso está no mesmo sentido da centrípeta, o peso é positivo, então é peso. E a normal está no sentido oposto da centrípeta, apontando para fora da curva, então é menos normal, normal negativa. Então é peso menos normal. Então força centrípeta é igual a peso menos normal, certo? A gente vai fazer uma questão dessa aqui. Essa aqui já é mais fácil que a Enem do que a outra, certo, pessoal? Não quer dizer que uma vai cair ou que a outra vai cair, mas estou falando em questão de chance, de questão de provas que eu já fiz bastante do Enem, e aí esse é um estilo de questão que tem mais chance de cair, certo? Mas ninguém sabe o que eles vão cobrar, né? Então é importante a gente lembrar dos desenhos para a gente deduzir as formas para na hora do exercício a gente conseguir fazer a questão. Aqui, pessoal, temos o globo da morte. Isso aqui é bastante comum em circo. A gente lembra, não sei se já foi em circo, né? Tem uma moto que começa a acelerar, pegar velocidade e vai chegar uma hora que ela vai começar a rodar de ponta cabeça e ela não vai cair. Porque ela vai estar tão rápida que não vai cair. E por que ela não vai cair? Por causa da força centrípeta. Ela começa a acelerar tão rápido que ela tenta, como se a aceleração, ela começa a ter uma velocidade tão rápida que é como se ela estivesse sendo jogada para fora da bola. Só que como tem um chão dando apoio, como tem a força normal, empurrando o chão, empurrando a moto para o centro da curva, ela não sai da curva, ela não sai do globo, entendeu? Então vamos lá, força centrípeta é uma resultante das forças, ou seja, nesse caso, então no caso aqui do globo da morte, é a soma vetorial do peso e da normal. Lembrando que soma vetorial não quer dizer que você vai somar um mais o outro. Não é uma conta de adição. Quer dizer que você vai somar vetores. Essa soma de vetores pode ser uma subtração. Se eles estiverem em sentidos opostos, um pode subtrair o outro. Certo? Então, ela sempre puxa para o centro da curva. Então, a força centrípeta sempre puxa para o centro da curva. Então, o fundo do globo da morte, o que eu quero que vocês entendam aqui? Mesma coisa, pessoal, na hora, você não vai lembrar as fórmulas, mas se você lembrar do desenho, você deduz essa fórmula. Então, a gente tem uma força apontando para o centro da curva. Então, nós temos um peso e nós temos uma normal. Quem que aponta junto, a centrípeta aponta para o centro da curva, quem que aponta para o centro da curva também? A normal ou o peso? No ponto mais baixo aqui, nessa moto aqui na parte de baixo. O normal está apontando para o centro da curva. Então é normal positivo. Então, fundo do globo da morte, o normal fica positivo. E o peso está apontando contra a centrípeta. Então o peso fica negativo. Então a centrípeta é igual, força centrípeta é igual a normal menos o peso. Porque o peso está apontando no sentido oposto. Já no topo do globo da morte, nós temos a força centrípeta apontando para baixo.
O peso também vai apontar para baixo, né? A gravidade, está apontando para a gravidade. A normal também está apontando para baixo, pessoal. Por quê? Porque a normal é a força que o chão exerce sobre a moto. O chão não está em cima da moto, então o chão está empurrando a moto para baixo também. Então o peso está empurrando para baixo e a normal está empurrando para baixo. E empurrar para baixo aqui no centro, aqui no topo do globo da morte, é a mesma coisa que empurrar para o centro. Então a normal e o peso estão em direção ao centro, por ele estar em direção ao centro, os dois vão ficar positivos. Então a centrípeta é igual a peso mais normal. E se o globo da morte, no topo do globo da morte, a moto tiver uma velocidade mínima para conseguir ficar no topo? O que quer dizer isso? O cara ele pode acelerar muito rápido e começar a dar volta o tempo todo de ponta cabeça. Só que tem uma velocidade, vai chegar uma hora, se ele for diminuindo a velocidade, for diminuindo, vai chegar uma hora que, se ele diminuir mais a velocidade, ele não consegue dar a volta completa, porque a moto vai perder o contato com o teto do globo. Então, esse limite de velocidade para a moto continuar tendo esse contato com o teto do globo, só de estar relando, só de relar o contato do globo, só para a moto não cair, o mínimo de velocidade que ela tem que ter para não cair, essa é a velocidade mínima que eu estou falando. E o que é a velocidade mínima? O que é a força centrípeta quando ele está numa velocidade mínima no topo do globo? É igual ao peso. Por que igual ao peso? Não tem normal aqui. Porque se ele está na velocidade mínima, quer dizer que a moto praticamente não está nem encostando no teto, está quase caindo. A normal, o teto, praticamente não está fazendo força na moto. Ele está na iminência, está praticamente para cair. Se ele diminuir qualquer coisa a velocidade, ele já não rela mais no teto e já cai. Então não tem normal, não tem o teto empurrando. Praticamente ali o teto só está por estar ali, sabe? Então a força centrípeta é igual o peso, porque a normal fica nula, a normal vale zero quando a velocidade é mínima. Porque ele está na iminência de cair. Ele está praticamente sem nem relar no teto, ele só está passando ali, entende? Iminência, pessoal, é o limite para cair, entendeu? Isso quer dizer iminência. Então é isso, globo da morte. E por fim, pessoal, a gente tem um looping. Você viu, pessoal, que é bastante exercício e bastante coisa para a gente entender. Mas aqui, por isso que eu estava pensando se eu ia trazer toda essa aula aqui para vocês, mas eu tenho que passar, né? Vai que vocês vão fazer algum vestibular fora, ou às vezes um Enem do nada cobra algum conteúdo que antes nunca cobrou. Mas fiquem bastante esperto com essa parte de curva que eu passei para vocês. Curva eu vou passar para vocês ainda. Tem mais um exemplo. Essa parte de globo da morte, de lombada, essas coisas assim. Essa parte de cone, outros vestibular cobra mais, certo? Mas também vai que o Enem cobra também, por isso estou passando para vocês. O segredo desse exercício, gente, igual todos os exercícios relacionados à força, é desenhar as forças. Porque com desenho você consegue deduzir as formas, você consegue entender como você vai fazer o exercício. Sem desenho é praticamente muito difícil, sabe? Porque às vezes você pode esquecer alguma coisa, ou também às vezes você não pode nem conseguir sair do lugar. Você vai falar assim, cara, o que eu vou fazer nesse exercício? O que isso tem a ver com isso, sabe? Então vamos lá. O que é o looping? Looping vocês sabem o que é, eu acredito. Vamos dizer, aquela montanha russa que dá um looping, que vira de ponta cabeça. Que passa aqui, dá um giro e vira de ponta cabeça e volta. Isso é um looping. Onde mais tem looping? O looping tem no montanha russa, o principal exemplo é montanha russa, né? Então, na montanha russa a gente tem diversas posições. Mas o que eu quero que vocês guardem aqui de posições, pessoal, principalmente, só os vestibular muito, muito difíceis, eles vão cobrar outras posições, como essa aqui. Mas principalmente, eu quero a posição mais baixa, a posição da direita e a posição de cima. A posição mais baixa, a gente já falou, no globo da morte. E é um looping também, só que é um looping 3D. É um looping que tem volume, né? Na posição mais baixa, a gente já falou que na posição mais baixa, no fundo do globo da morte, ou também no fundo do looping, a força centrípeta que aponta para o centro é igual a normal, que está apontando para o centro, menos a que não está apontando para o centro, que é peso. Então, normal menos peso é igual a força centrípeta. Normal menos peso. No topo, vai ser normal mais o peso. As duas estão apontando para o centro, por isso você faz as somas, as duas têm que estar positivas. Então, normal mais o peso é igual a força centrípeta.
Porém, pessoal, a gente já falou dessas duas. Agora eu quero que vocês entendam que a lateral, a direita aqui, o looping. A gente tem que a força, o peso tem ação sobre a força centrípeta? Não. Peso aqui na lateral, estou falando na lateral, pessoal, na horizontal total. Na parte mais horizontal do looping. Na parte mais extremo lateral aqui, sabe? Que não está nem subindo e não está nem na parte de baixo, descendo. Está no centro da lateral. Ele tem, o peso está puxando para baixo. A normal está puxando para a esquerda aqui nesse exemplo. Então, o que é a normal? A normal interfere nessa centrípeta? Não interfere. Então, a única coisa que vai interferir é a normal. A peso interfere nessa centrípeta? Não interfere. Então, a única coisa que vai interferir é a normal. Então, a força centrípeta é praticamente igual ao normal. É igual ao normal, na verdade. Então, a força centrípeta é igual ao normal. Por quê? A peso está empurrando para baixo. Não tem nada a ver com a centrípeta. A centrípeta, lembra que eu estou falando sobre a relação de direção com o centro? Ou em sentido ao centro ou contrário ao centro? A gente está falando aqui do peso que não está nem em sentido ao centro, nem ao contrário ao centro. Ele está em direção para baixo. Então, a fórmula da força centrípeta, nesse ponto C aqui, nessa lateral do looping, é igual à força normal, porque o peso não vai dar influência aqui. Mas estou falando só aqui, pessoal, porque se desceu um pouco, desceu, já tem influência. Então, o mais importante, pessoal, desse conteúdo é par de baixo, normal menos peso igual a força centrípeta, par de cima, normal mais peso igual a força centrípeta, e aqui, força centrípeta igual a normal. E aqui, pessoal, esse conteúdo já caiu no Enem, já caiu, acredito, mais de uma vez. Essa parte aqui. E é o mais fácil. É impressionante, é o mais fácil dos exercícios que eu trouxe, eu acabei de trazer, dos tipos de exercício pode cair, esse é o mais fácil de todos. Que é o quê? É o carro numa curva. Esse exercício aqui eu acredito que caiu até uns 2 anos atrás. Tinha caído algum exercício sobre, né? 1, 2, 3 anos atrás, ou até 1 ano atrás, não lembro ao certo. Mas é rotineiro cair. Tanto no Enem quanto também nos outros vestibulares, tá? Então, isso aqui é legal dar uma atenção boa. Então aqui, carro numa curva. O que faz o carro fazer uma curva? Ah, força centrípeta, certo? Força centrípeta que está relacionado à mudança de direção que faz o carro ou qualquer objeto ter curva, é a força centrípeta. Certo, correto. Mas agora eu te pergunto, o que faz a força centrípeta surgir? O que mantém ela? Se a gente pega uma curva e essa curva é totalmente lisa, o chão é totalmente liso, o pneu do carro não tem atrito nenhum, é totalmente liso o pneu do carro, não vai ter atrito. Então, como que o carro vai virar? Precisa ter atrito. Se não tem atrito, o carro vai em linha reta. Ele não vai fazer curva. Você vai puxar o volante, só que como está totalmente liso o chão, o carro não vai virar, ele vai em linha reta. É o que acontece naquelas curvas com água, né? O atrito é bem mais reduzido, né? Então o carro ele não consegue virar porque não tem atrito com o chão e não consegue fazer a curva, não consegue formar essa força centrípeta. Então, o que a gente precisa saber aqui? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que a força de atrito, a força que mantém o atrito do chão com o objeto, tem o mesmo valor que a força centrípeta. Por quê? Porque é a força de atrito que faz o objeto ter a curva. Então, um carro numa curva, você vai fazer uma curva, a força centrípeta, a força da curva, está totalmente relacionada à força de atrito. Tanto que se você for fazer uma curva fechada, logo a força centrípeta tem que ser maior. Se você pega e vira de uma vez, a força centrípeta vai ser alta, porque é uma força que puxou muito rápido para o centro da curva. Fez uma curva muito forte. Então a força de atrito também tem que ser muito alta. E se a força de atrito com o chão não é muito alta, o carro derrapa. Por isso que o carro ele canta pneu quando você faz uma curva, você dá uma virada muito brusca. Ele desliza, porque a força de atrito não consegue suportar a força centrípeta que você tentou aplicar. Então, na curva, a força de atrito é igual à força centrípeta. Certo? Isso que eu quero dizer com essa imagem aqui. Então a gente tem aqui um carro fazendo uma curva, que a velocidade dele está nessa direção, a gente tem uma força de atrito puxando para o centro, que seria a força centrípeta. Por quê? Porque não tem mais nenhuma força atuando relacionando a essa direção do carro, só a força de atrito. E a força de atrito, lembra que eu falei que a força centrípeta é uma resultante das forças?
Se ela é uma resultante das forças, e só tem uma força, então ela é a própria força. Então a força de atrito é igual à força centrípeta nesse exemplo. Então, força centrípeta, que é mv quadrado sobre R, eu errei aqui, ó, pessoal, mv quadrado sobre R, eu coloquei mv quadrado sobre 2. mv quadrado sobre 2 é outra coisa, é energia cinética. A gente não entrou nesse conteúdo ainda. Eu errei aqui, pessoal. mv quadrado sobre R é igual a força normal vezes o coeficiente de atrito, que eu já passei para vocês. Força normal igual a vezes coeficiente de atrito. A gente já fez exercício sobre. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Numa curva, força de atrito é igual a força centrípeta. Beleza, pessoal? Vamos para o primeiro exercício aqui. Esse último exemplo que eu trouxe é o mais rotineiro de cair no Enem. Mas é importante a gente lembrar também daquela parte do globo da morte, da lombada, certo? Do looping. É mais raro um pouco a parte do pêndulo, né? É mais raro um pouco de cair, também é mais difícil acertar a questão. Mas é mais raro de cair, então vamos dar uma atenção ainda maior para esses conteúdos aqui. Então vamos lá. Um carro com massa de 1000 kg, então o carro tem massa, não pesa, ele tem massa. Massa de 1000 kg percorre com velocidade de 20 metros por segundo uma curva. Então ele tem velocidade escalar de 20 metros por segundo e faz uma curva de raio de 100 metros numa estrada horizontal. Então ele está falando uma estrada horizontal, então uma estrada plana, né? Determine o valor mínimo coeficiente de atrito lateral entre os pneus e a pista para que o carro não derrape. Então ele está perguntando qual que é o coeficiente de atrito para o carro não derrapar. Então qual que é o coeficiente de atrito mínimo para o carro sofrer essa centrípeta, essa força centrípeta, que ele, mesmo a 20 km por hora fazendo essa curva, ele consegue fazer essa curva. Qual que é o atrito que mantém ele fazendo essa curva? Essa é a pergunta do exercício. E é fácil, pessoal. Acabei de passar aqui para vocês. Se eles estão fazendo uma curva, a força que puxa para o centro da curva, a força que faz essa curva, que é a força centrípeta, é igual à força de atrito do chão com o pneu do carro, que vai manter essa virada. Então é simples, pessoal. A gente tem uma curva aqui, com velocidade de 20 metros por segundo, a força centrípeta apontando para o centro, que é igual à força de atrito, que é o que forma essa força centrípeta. Então, força centrípeta é igual a mv quadrado sobre r, m 1000 kg, v ao quadrado 20 ao quadrado, r 100. Ele falou aqui que o raio é igual a 100. Força de atrito é igual a normal. O que é a normal? Peso é massa vezes gravidade, que vai formar o peso, né? Então, massa 1000 vezes gravidade 10 vezes μ, que é o coeficiente. Essa é a força de atrito. E como uma é igual a outra, a força de centrípeta é igual à força de atrito, então a gente vai igualar isso aqui e igualar com isso aqui, porque uma é igual a outra. Então, 1000 vezes 20 ao quadrado sobre 100, que é a força centrípeta, é igual a 1000 vezes 10 vezes coeficiente, que é igual à força de atrito. 1000 dos dois lados você pode cancelar, por isso que eu já fiz um risco vermelho aqui. Cancelou esse 1000 com esse 1000, tendo em vista que todos os números estão multiplicando, então você pode cancelar. Se tivesse uma soma aqui, não poderia cancelar, pessoal. A gente está falando que como todos os números aqui estão multiplicando, você pode cancelar. Se tiver dois números iguais multiplicando dos dois lados. Cancelou aqui, cancelou aqui. 20 ao quadrado, 400. Dividido por 100, 10 vezes μ, 10μ. 400 dividido por 100 é 4, igual a 10μ. μ igual a 0,4. Então o coeficiente de atrito é 0,4. Essa é a resposta do exercício. Esse é o coeficiente mínimo, é o mínimo de atrito que o carro precisa para conseguir manter fazendo a curva, para o carro não derrapar e sair da curva, certo? Próximo. Um motociclista que realiza um movimento circular no plano vertical. Então, falando, um motociclista realiza um movimento circular num plano vertical, no interior de um globo da morte. Opa, no globo da morte. Ele realiza um movimento circular, então ele está andando sobre o globo da morte, num plano vertical. Certo? Um plano vertical. A massa do homem da moto é 1000 kg, o raio é... A massa do homem mais a moto, então a massa de tudo, do homem junto com a moto é 1000 kg. E o raio do globo é de 5 metros. Então eu trouxe o raio da curva, né? Determina a intensidade da força normal que o piso aplica sobre a moto na posição mais elevada. Então, na posição mais alta. Aqui a posição mais alta
é o céu do globo da morte, é o topo do globo da morte. Isso aqui é o ponto mais alto, é o topo do globo da morte. O topo do globo da morte é o peso somado com a normal. Por quê? Porque é um mais o outro. Porque os dois estão apontando para o centro, então os dois estão positivos. Então você soma os dois. Então vamos lá. Aqui já está feito o exercício. A gente tem um globo da morte no ponto mais alto. Está perguntando no ponto mais alto. Nós temos a normal, que é o chão atuando sobre o objeto. E temos a peso, que é o próprio peso do objeto, que é o que puxa ele para o centro da Terra. Puxa ele para o chão, né? É o peso, que faz a gente ter peso. Então os dois apontam para o centro da trajetória. Então a força centrípeta é igual ao normal mais o peso. Como os dois apontam para o centro da trajetória, os dois são positivos. Então, força centrípeta, lembra da fórmula? mv² sobre r. mv² sobre r, força centrípeta. É igual a normal, que ele está perguntando, determina a intensidade da força normal, mais massa vezes gravidade. Peso, massa vezes gravidade. Massa, 1000. V ao quadrado, ele trouxe que V valia 10. 10 ao quadrado, dividido por 5, que é o raio. É igual a normal, a massa ele trouxe que é 1000 e a gravidade ele não trouxe. A gente tem que saber. Aqui o exercício não trouxe a gravidade, então nós mesmos já tem que saber que a gravidade vale 10. Quando ele não traz, você usa 10. Então, fazendo a conta, então aqui a parte matemática, né? A gente tem... Por que aqui não pode cancelar esse 1000 com esse 1000 igual a gente fez no exercício anterior? Porque, pessoal, isso aqui é matemática. Se a gente tem uma soma, nós não podemos cancelar. Eu lembro que eu falei que só pode cancelar se tudo estiver multiplicando, todos os termos estiverem multiplicando, todos os termos estiverem dividindo. Quando tem soma ou subtração, quando tem um sinal de mais ou de menos, você não pode cancelar, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a conta. 1000 vezes 100 dividido por 5 dá 20.000. Matemática. 1000 vezes 10, 10.000. Então, 20.000 é igual a n mais 10.000. Então, n, passa esse 10.000 para lá, subtraindo, n é igual a 10.000 newtons. Então, a força normal é igual a 10.000 newtons. Bem simples o exercício. Agora, o penúltimo exercício, pessoal. Vamos lá. Um carro com massa de 1.000 kg percorre um trecho da estrada em uma lombada com velocidade escalar de 10 metros por segundo. Então já grifa aqui, 10 metros por segundo é o V dele, velocidade escalar. M do carro é 1.000 kg, então já marca também, 1.000 kg. Já vai colocando a tabela, eu não coloquei nessa aula as tabelinhas do lado que eu esqueci. Mas você vai colocando, você vai organizando os seus dados para você não se perder e para facilitar. Então a gente tem a massa de 1.000 kg e temos uma velocidade de 10 metros por segundo. O raio, ele deu que é 100, o raio da curva é 100 metros. Então a gente tem uma curva aqui valendo 100, uma curva aqui valendo 100. Determina a normal, então está perguntando a normal no ponto A e no ponto B. Pessoal, é simples. Na depressão, que é o ponto A, vamos começar pelo ponto A. A gente tem a normal, que é a força do chão aplicando sobre o carro. Para onde está o sentido? Está para cima, porque o chão empurra o carro para cima. E o peso do carro está apontando para onde? Está para baixo. Ele aponta em direção ao centro da gravidade, que é o centro da Terra. Então a normal vai estar apontando para o chão. Então o que vai ser a centrípeta? Lembra que a centrípeta sempre aponta para o centro. Então o que vai ser a centrípeta? Vai ser a normal, que está apontando para o centro, menos a que não está apontando, menos que está apontando ao contrário. Quem que está apontando ao contrário? É o peso. Então a força centrípeta no ponto A vai ser normal menos o peso. É só você ver o que eu trouxe na teoria da aula, pessoal. Vai dar a mesma coisa, é o mesmo pensamento. Isso é o exercício da teoria que eu trouxe. Então a centrípeta é normal menos peso. Você viu que eu não precisava saber a fórmula para fazer o exercício? É só desenhar e pensar. Ah, quem está apontando para o centro? O N está apontando para o centro. Quem está apontando ao contrário? Está apontando para o sentido oposto, o P. Então vai ser N menos P. Então a centrípeta, que eu lembro que a fórmula é mv² sobre R, é igual a N menos P. O P é massa vezes gravidade. E o N que está perguntando. Então fazendo a substituição, M, ele trouxe que a massa é 1.000, trouxe que a velocidade é 10, então 10 ao quadrado, que é V ao quadrado, sobre R ele trouxe que o raio é 100 metros. É igual a N, que a gente quer descobrir, menos mg, M é 1.000, vezes 10. Então, menos 1.000 vezes 10. Aqui a gente tem 1.000 vezes 100 dividido por 100.
10 ao quadrado, pessoal, é 100. Só pegar esse 10 vezes 10, 100. Ou pegar o número daqui e multiplicar e colocar o número de zero que está em cima. Então, tá ao quadrado, então coloca 2 zeros, 100. Então, 1000 vezes 100 dividido por 100, a gente tem 100 em cima e 100 embaixo, sendo multiplicado aqui, ó. Então, você pode cortar. Se aqui é a multiplicação, você pode cortar. Então, corta aqui esse 100 com esse 100 de baixo, é igual a Newton, é igual a normal, menos 1000 vezes 10. Então, 1000 é igual a normal vezes 10.000, menos 10.000. Normal menos 10.000. Passa esse 10.000 para o outro lado, vai ficar mais 10.000. Estava menos 10.000, fica mais 10.000, então a normal aqui vai ser 11.000 newtons. Então a normal aqui é 11.000 newtons. Lombada. Sim, pessoal, você lembra da fórmula da lombada? Eu não lembro. Só que eu sei desenhar. Então aqui a gente faz o exercício. Lombada, a gente tem o normal apontando, que é a força que o chão exerce sobre o corpo. Então a normal apontando para cima. O peso aponta em direção ao centro da Terra, então o peso está apontando para baixo. E a força centrípeta, onde que é o centro da curva? Em cima ou embaixo? O centro da curva está aqui, ó, aqui é a curva, tá vendo? Então o centro está apontando para baixo. E quem está na mesma direção da centrípeta que está apontando para o centro? O peso. Então o peso é positivo. E a normal que está apontando no sentido oposto é negativo. Então centrípeta é igual a peso menos normal. Por que o normal? Porque a normal está apontando em sentido oposto. Então a centrípeta é igual sempre a fórmula mv² sobre r, mg de peso menos Newton. Menos Newton não, menos normal que a gente quer descobrir. Só fazer a substituição. Massa 1000 v² 10 ao quadrado, r 100 igual a m vezes g, 1000 vezes 10 menos n. Faz o cancelamento aqui, né, sendo que eles são iguais. 1000 é igual a 10.000 menos n. Jogo n para o outro lado e esse 1000 para esse lado. Vai ficar 10.000 menos 1000, 9.000. E o n que estava negativo passou para o outro lado positivo, n igual a 9.000. Então o n na parte da depressão é 11.000 e o n na parte da lombada é 9.000. Por fim, pessoal, vamos pegar aqui agora o exercício de cone. Eu deixei para o final porque, como eu falei para vocês, é mais raro cair, ele tem uma complexidade maior. Porém, eu tenho que passar para vocês aí que está no vestibular, né? E aí vai ser erro meu se deixar vocês sem esses conteúdos, né? Então vamos lá, um pêndulo cônico na figura abaixo é constituído por um fio ideal de comprimento L. Um corpo de massa M igual a 4 kg. O que ele trouxe de importante aqui já? Trouxe a massa, 4 kg. Preso em suas extremidades e outra fixado num ponto P. Tá, então ele falou do pêndulo, isso aqui é um pêndulo, né? Tem um peso fixado na extremidade de um fio e o fio está fixado em outro lugar fixo. Isso é um pêndulo. Descrevendo uma trajetória circular de raio R no plano horizontal, certo? Não trouxe esse raio, mas também a gente não vai usar. O fio forma um ângulo θ, essa bola, esse O aí, esse O em outra letra, eu acho que é grego, não sei o que é isso aí, chama θ, em relação à vertical. Então está falando que esse ângulo aqui é θ, em relação à vertical, ele forma um ângulo θ. Considere gravidade igual a 10, seno de θ igual a 0,6 e o cosseno igual a 0,8. Então lembra, pessoal, que eu falei que o peso, o TY, que a gente normalmente vai usar, a gente tem que lembrar do cosseno. Se um é cosseno, o TX vai ser seno. Então lembra que aqui a gente vai sempre lembrar do cosseno. E se a gente for usar o outro, se um é cosseno, o outro é seno. Tá, então o que ele deu para nós? Ele deu peso. Tá, o que nós vamos fazer com esse peso? Pessoal, aqui o peso, ó, eu já peguei, isso aqui não é, essa parte vermelha, esse negócio aqui, ele não vem junto com o exercício não, tá, pessoal? Isso aqui eu peguei de uma resolução já. Então por isso que já tem esses traços vermelhos. Não era para ter esses traços vermelhos, essas setas sendo feitas já. Era para estar o exercício mais pelado, sabe? Só o pêndulo mesmo com a bolinha na extremidade. Então aqui o exercício já trouxe aqui, o cara que resolveu pra gente já trouxe desenhado bonitinho aqui. Já facilitou o nosso trabalho, né? Mas isso aqui você tinha que fazer na prova de você, na sua prova, né? Então a gente tem um peso apontando para baixo. Nós temos um peso apontando para baixo e a gente tem uma tração também apontando no fio, a gente tem uma tração no fio. A gente tem que pegar essa tração e dividir ela no eixo X e dividir ela no eixo Y. Lembra dos conteúdos anteriores relacionados à máquina? Tração no eixo X, no eixo Y. Então a gente tem a tração no eixo X e a tração no eixo Y.
A tração no eixo Y, a gente vê aqui que ela é o oposto do peso. Ela aponta para cima e o peso aponta para baixo. Então, se ela é o oposto e ela está em equilíbrio, ou seja, a bola não está caindo, ela está o tempo todo girando, só que na mesma altura. Então, o TY é igual o peso, tem o mesmo valor do peso. Por isso tem esses dois risquinhos azul. Isso aqui significa igualdade, o mesmo valor na matemática. Então, o TY é igual ao peso. E o TX a gente pode calcular através daquela parte de seno, cosseno, essas coisas. Então, o cara aqui do exercício, que está resolvendo o exercício, já trouxe aqui pra gente. Que tem uma tração apontando em direção aqui, né, em direção noroeste, né, direção norte para a esquerda, né. A gente tem um TX apontando aqui para a esquerda e um TY apontando para cima. Então ele formou esse triângulo aqui para a gente visualizar, certo? Então, vamos lá. Agora a gente tem o TY, porque o TY é igual ao peso. A gente tem a massa do objeto, então TY é igual a peso. Então 4, que é a massa do objeto, vezes gravidade, 40. 4 vezes 10, 40. Então TY é igual a 40. O que é o TY, pessoal? O TY está no cateto adjacente ao ângulo. Então o TY, então o T vezes o cosseno. Por que cosseno? Porque de cateto adjacente é igual ao TY. Então vamos lá. TY é igual a T vezes cosseno. Por que T vezes cosseno? Por causa que é o cateto adjacente. 40 que a gente achou é igual a T vezes 0,8. O cosseno do exercício trouxe aqui, 0,8. Então, fazendo o cálculo, passando esse 0,8 para lá, dividindo, a gente vai achar que o T é igual a 50 newtons. Agora que a gente tem o T, ele quer a força centrípeta, que é a força que aponta para o centro. Ou seja, ele quer o TX. Pessoal, a gente já tem o T. Então, o que a gente vai usar aqui? O TX a gente não usa seno? Então é simples, pessoal, é T vezes seno. Se um usou cosseno, o outro vai usar seno. Se o TY usou cosseno, o TX vai usar seno. Então, o TX é igual a T vezes seno. O T a gente achou que é 50 newtons e o seno o exercício trouxe que é 0,6. Então, 50 vezes 0,6 é igual a 30 newtons. A resposta do exercício é a letra C. Correto, pessoal? Então, a força centrípeta, se o TX é o que aponta para o centro, então a força centrípeta é 30 newtons. Porque é a única força que aponta para o centro é o TX, então a força centrípeta, o TX é a própria força centrípeta do exercício. E aí, pessoal, o conteúdo é esse. Vou deixar uma lista de exercícios para vocês, vou tentar pegar um foco maior naquele exercício mais relacionado à rampa não, mais relacionado à curva, relacionado ao globo da morte, essa lombada e depressão. Por quê? Porque esse de cone é mais raro cair e ele tem uma dificuldade muito grande. Eu acredito aí, pessoal, falar bem a verdade para vocês, que de 20 pessoas que pegar esse exercício no Enem, uma acerta, sabe? No vestibular mais concorrido, com uma FUVEST, que o pessoal estuda mais esse tipo de exercício, às vezes de 20, umas 6, 7 acerta. Já tem uma chance maior. Mas no vestibular como o Enem, de 21 acerta. E olhe lá ainda, porque ela tem um nível bem alto, essa questão aqui. Porque é o cone, pouca gente estuda isso, ou a pessoa também não dá muita atenção. Mas essa parte aqui, pessoal, de lombada e depressão, e principalmente essa parte aqui de curva, o carro fazer uma curva e perguntar a força de atrito e relacionar essa força de atrito com a força centrípeta, isso aqui cai no Enem. Principalmente essa curva aqui, e principalmente esses negócios relacionados ao globo da morte, depressão e lombada. Mas isso aí, como eu já falei para vocês, pessoal, é bem fácil. Você desenhou as forças do exercício, você mata o exercício. O que estiver apontando para o centro da trajetória é o que você vai colocar positivo. E o que estiver apontando para fora do centro da trajetória, você vai colocar negativo. E a soma desses dois vai ser a força centrípeta. Então é só desenhar. O que está apontando para o centro, positivo. O que está apontando para fora, negativo. O que está apontando aqui para o centro, positivo. Está apontando para fora, negativo. E isso vai ser igual a centrípeta. E aqui do cone, se você quiser gravar, você pensa que o TX, ou você desenha, né? Igual o cara, você tem que desenhar, na verdade. E aí você lembra que o TX, por ser cateto adjacente, ele é cosseno. O TY, na verdade, por ser cateto adjacente, ele é cosseno. E o TX, por ser cateto oposto, ele é seno.
e aí ele vai te dar um valor e você vai calculando os outros valores através do seno e do cosseno. Certo, pessoal? Vou deixar um exercício para vocês dar uma treinada. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, eu acredito que provavelmente vai ter dúvida quando for fazer o exercício. Eu não sei se eu falei muito rápido na aula, mas pelo que eu vejo aqui no meu relógio, a aula durou bastante, né? Pode chamar a gente, pode chamar os monitor. E eu espero que vocês façam exercício pelo menos para pegar e saber na hora de cair uma questão na prova, pelo menos nas questões de média dificuldade, vocês conseguirem acertar. Beleza? Então, esse é o minha dica a vocês. Desenhe um exercício e pensa em centrípeta sempre apontando para o centro. E guardem a fórmula da centrípeta. mv² sobre r. Beleza, pessoal? E a aceleração, se a força centrípeta é mv² sobre r, a aceleração é v² sobre r. É só tirar a massa. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. E até mais. Qualquer dúvida, chama a gente lá.